Ondas de Impacto. Onde o silêncio fala, nós ouvimos. Ser cuidador é um ato de amor, mas quem cuida também precisa de apoio. O projeto WeCare da Apexa está aqui para ajudar. Capacite-se, fortaleça a sua rede de suporte e melhore a sua qualidade de vida, porque cuidar de si é o primeiro passo para cuidar de quem mais ama. Saiba mais em wecare.pt. Cuidadores também merecem cuidado. Bem-vindos ao Ondas de Impacto, um espaço onde exploramos temas que abordam a inclusão, o bem-estar e a qualidade da vida de todos. Hoje temos o prazer de receber Ana Santinhos, fisioterapeuta da Apexa, pessoa com vasta experiência na área da reabilitação e promoção da saúde. Vamos descobrir como a fisioterapia vai para além do tratamento de lesões, contribuindo para a autonomia, a prevenção de problemas de saúde e a transformação na vida das pessoas. Acompanhe então esta conversa inspiradora e cheia de ideias sobre o papel fundamental da fisioterapia no cuidado com o corpo e a mente. Olá, Ana Santinhos, obrigado por ter aceitado este nosso convite. E aí vai a primeira. Fisioterapia, afinal, é o quê? É tipo massagem? Esta é uma pergunta óbvia, mas necessária para quem está à porta de uma clínica e não faz a menor ideia do que o espera. Quais são os maiores mitos sobre o vosso trabalho? Olá, obrigada pelo convite. Realmente, quando se fala em fisioterapia, normalmente associam sempre à massagem. Mas a fisioterapia é muito mais que uma simples massagem. Utilizamos sim massagem terapêutica para alguns dos nossos tratamentos, mas a nossa intervenção vai muito mais além do que uma simples massagem. Intervimos em várias áreas e de várias formas, seja a nível de terapias técnicas manuais específicas, como através de alguns aparelhos de eletroterapia, mas além disso, uma ferramenta muito importante, além da parte terapêutica, é a empatia que o fisioterapeuta deve ter, sempre com cada utente, sejam eles crianças ou adultos. No meu caso, que trabalho mais com crianças, além das crianças, eu acompanho também os pais. É mais fácil trabalhar com crianças ou com os adultos? Como é que cada um aceita a tal de fisioterapia? Por exemplo, vou dar assim um exemplo respondendo de outra forma. Por exemplo, eu para trabalhar com crianças, a parte da fisioterapia eu não consigo colocar uma criança pequenina em cima de uma marquesa e fazer os movimentos de mobilização e tudo mais. Com criança eu tenho que brincar. Isso por vezes tenho que explicar aos pais quando as crianças vão ter comigo. Eu digo esta sessão, você vai me ver a brincar com a criança, mas tem objetivos terapêuticos. É através do brincar que eu consigo chegar à criança. As primeiras sessões com as crianças eu tenho que criar a relação com a criança. Claro. E é muito através do brincar. E com o brincar eu consigo promover uma amplitude de movimento da criança. Se eu, por exemplo, tenho que fazer a extensão de um braço ou de uma perna, tem que ser através de alguns exercícios que ele goste. Através da brincadeira consigo chegar até o meu objetivo terapêutico. E muitas vezes os pais dizem, estou só a brincar. Mas depois explico na brincadeira o que é que eu estou a fazer, qual o meu objetivo. E tento sempre ensinar aos pais e dar algumas estratégias de como é que eles podem dar continuidade do meu trabalho em casa para promover o desenvolvimento da criança. Com os adultos é um bocadinho mais fácil porque conseguimos exemplificar o que é que pretendemos e a pessoa faz ou não faz. Irá decidir, mas normalmente costumam sempre fazer, apesar às vezes de algumas dores, continuam e tentam fazer porque é para o seu bem-estar. Na parte da pediatria, por vezes é um bocadinho mais difícil trabalhar com os pais. Pois, eu acredito que sim. O tal desconhecimento do que é a fisioterapia. Sim. Ok, então vai a segunda. Quando vamos a uma consulta, precisamos de levar uma roupa específica ou já podemos ir preparados para, sei lá, alongar a alma? Também alongamos a alma nas nossas terapias. Normalmente é indicado levar uma roupa confortável, mesmo as crianças e tudo mais. Muito nas minhas sessões que são mais com crianças, muitos dos pais às vezes quando vão gostam de ir porque falam também dos seus problemas. Eu também estou lá, também costumo ouvi-los. É consulta múltipla. É múltipla, sim. Muitas vezes sim. Por vezes ajuda alguns pais, neste caso mais as mães, que são as mães que normalmente vão mais que acompanham os filhos mais às terapias, mas também há pais. Mas maioritariamente são as mães. E muitas vezes, às vezes na consulta, na sessão com a criança, a mãe faz algum comentário acerca de alguma situação que aconteceu.
E apesar de estar a trabalhar com a criança, ouço a mãe, não é? E por vezes dou algumas sugestões de como pode melhorar algumas das suas situações. Algumas coisas, ajudar, mas no seu dia-a-dia que está ali a perturbar. E que faz diferença na vida daquela criança. Porque além da criança, a parte física, a parte do seu bem-estar é importante. Se a mãe ou o pai não estiverem bem, aquela criança também não vai estar bem. E é preciso trabalhar esta parte também com a família. Nas nossas sessões de fisioterapia aqui na Apexa fazemos muito isso, é trabalhar a família. A base tem que estar boa, consolidada, para se poder ver evoluções na Pois, senão eles saem daqui e esquecem tudo, não é? Se não houver uma continuidade em casa, para que é que serviu? Exatamente. E agora esta é de choque, ok? Aqueles aparelhos com choques elétricos. Certo. Isso não é uma mini tortura medieval? Não. Está comprovado, tem os seus efeitos científicos, que já estão em artigos científicos, houve vários estudos em que há benefícios para a reabilitação, por exemplo, em situações de inflamação, ajuda nessa recuperação para ser mais rápido. Por isso não é nenhuma tortura. Aquilo ajuda, os choques ajudam, em vez de piorar as dores, é isso que me está a dizer? Sim, ajuda a reduzir a inflamação. Ajuda ali o nosso sistema a contribuir para a diminuição da inflamação e para a recuperação mais rápida. E é bem aceito isso? Diga? É bem aceito ou as pessoas quando tomam conhecimento que vão levar um choque e ficam em choque? Mas não, é um choque que é tolerável. Aquilo há várias intensidades e nós perguntamos à pessoa se está confortável e se não estiver nós diminuímos a intensidade. É até a pessoa conseguir tolerar, não vamos colocar muita intensidade. Tipo cadeira elétrica, não? Não, nada disso. Ok. É possível ter resultados só com a fisioterapia ou precisamos de combinar com outras terapias? Depende das patologias. Uhum. Quando é parte mais física, sim, normalmente a fisioterapia normalmente costuma ser o suficiente. Por vezes nós não nos podemos esquecer que o ser humano é um todo. Então a parte mental também é muito importante. E por vezes depende da situação, da patologia, por vezes é necessário complementar com outras terapias para que o ser humano fique bem. O bem-estar psicológico é muito, muito importante. Quais são as outras terapias? Por exemplo, psicologia, se for necessário. Aqui estou a falar, por exemplo, no caso da pediatria. Quando me chega alguma criança com algum diagnóstico ou em estudo, com algum atraso de desenvolvimento, isto para dizer o quê? Quando os pais têm um filho, idealizam um filho perfeito, que tudo vai correr bem. Sim. E por vezes isso não acontece, quando a criança nasce isso não acontece. Então há ali um choque inicial. E imaginem um filho, de certa forma, e surgiu aqui um desafio. E por vezes quando me chegam algumas destas crianças, os pais estão numa fase de aceitação, de negação. Adaptação. Mais de negação por vezes. Pois, ou de aceitação. A negação será a primeira, creio eu. Sim, a negação é a primeira. E por vezes tenho sempre muito cuidado com aquilo que digo aos pais nas primeiras sessões, porque não sei em que estado é que eles estão, como é que eles estão. Às vezes uma certa palavra, uma forma como se diz uma frase, pode fazer diferença na vida daquela família. Ou moça ou coisa boa, não é? Exatamente. Então tento sempre ver o lado positivo e independentemente das dificuldades que a criança possa ter, tento ver sempre as áreas fortes e valorizar isso para podermos chegar às áreas menos fortes das crianças. Daí eu dizer que às vezes é preciso outras terapias. Neste caso, por exemplo, às vezes para os pais é necessário ali um apoio, uma orientação parental, um apoio psicológico para os ajudar na parte da aceitação e caminharem para a frente, porque é importante eles estarem bem para ajudarem o próprio filho. Sons. Estalar os dedos, outro tipo de sons. Pode explicar o que é isso? Como é que é para eles? O que é que eles sentem? Para as crianças ou para os pais? Se calhar para os dois. Para os dois. Se calhar para os dois. Às vezes certos movimentos simples para nós, os estalar os dedos, um movimento simples, certas crianças não conseguem fazer. A parte do movimento voluntário deles não está totalmente desenvolvida. É preciso trabalhar outras partes da questão neurológica da criança para promover o seu desenvolvimento, principalmente motor. O simples estalar os dedos envolve muitas coisas. Sim. O movimento dos dedos, o tocar, uma série de movimentos. Entrará aí, possivelmente, a psicologia. Também. É capaz de ser útil no caso. Sim, pode ajudar.
Ana Santinhos, qual foi a coisa mais curiosa ou inusitada que já lhe pediram numa consulta? Depende. Mais curiosa. Já me pediram muitas ajudas. Aqui não posso dizer que seja mais curiosa, mas através de um comportamento de uma criança eu consegui perceber que algo não estava bem. Isto, no meio da terapia, aquela criança era super afável e muito querido, e naquele dia ele bateu-me. E eu achei aquilo muito estranho, porque não era comum. Questionei à mãe se estava tudo bem, se tinha... sim, se calhar está tudo bem, se calhar foi porque ele não dormiu a folga, está mais irrequieto. E eu achei, ok, tudo bem. Na sessão seguinte, a mesma situação, mas com mais intensidade. E eu, não, há aqui qualquer coisa que... Não bate certo. Não bate certo, que não está bem. Porque ele sempre foi muito afável e muito querido e brincávamos muito em terapia. Nesse dia, depois, quando a mãe depois veio pescá-lo, voltei a perguntar, está tudo bem? E a mãe disse-me que sim, mas eu vi que não estava tudo bem. Fiz questão de acompanhar a mãe com a criança até o carro. E quando ela depois fechou a porta, colocou o menino, colocou na cadeirinha, colocou os cintos, fechou a porta. E quando fechou a porta, eu perguntei, está mesmo tudo bem, mãe? E aí a mãe disse-me, não está tudo bem. Quando me apercebi que a criança era vítima, que a mãe era vítima de violência doméstica, e a criança estava a assistir, então a forma que ele teve para me dizer, imitou. Exato. Não conseguia falar, foi a forma que ele teve para me pedir ajuda. E a partir daí, eu, ok, então não está tudo bem, vamos trabalhar nesse sentido, e aqui acionei eu e a equipa o que é que era necessário fazer para ajudar esta mãe. Felizmente conseguimos ajudar esta mãe. Fizeram o pai emigrar, foi? Não conseguimos, mas conseguimos dar ferramentas à mãe para ela se conseguir defender e atuar da melhor forma, e demos-lhes orientações do que é que ela teria que fazer. Essa é uma história um pouco triste. Nunca houve aquelas hilariantes de Ana Santinhos cair para o chão e dizer ai, preciso de fisioterapia? Não, por acaso, não. Hilariantes só no sentido de alguns meninos me pedirem, por exemplo, para... Houve um dos miúdos, foi logo os primeiros que quando comecei a trabalhar na Apexa, o sonho dele era jogar à bola. Mas ele tinha uma polineuropatia, que era um diagnóstico assim um pouco complicado. Impeditivo de jogar à bola. Exatamente. Ele da cintura para baixo não mexia, não funcionava. E então, numa das consultas que até que o acompanhei com o fisiatra disse-me, Ana, vale a pena trabalhares da cintura para baixo, trabalha da cintura para cima, que ele tem o potencial. Mas o miúdo dizia, Ana, eu quero jogar à bola, quero jogar no recreio. E eu, ok, vamos tentar. E eu pensar, não vai ser fácil, mas ele tinha uma motivação enorme. Então, consegui-lhe arranjar um andarilho. Foi ali terapia assim um pouco intensa, e então no intervalo da escola ia com ele para o recreio, como os outros miúdos estavam a jogar à bola, e ele ficava na baliza no andarilho, ficava como guarda-redes. Então eu fazia a terapia, nos outros dias ele mesmo no recreio, ele próprio ia para o recreio com o seu andarilho, todos os dias ele trabalhava ali, trabalhava. Resultado, passado 6 meses, fui com ele à consulta, e depois fiz questão de dizer ao médico, olha, o nome do menino vai entrar. Ele, ok. Quando ele olha, ele está a entrar no consultório a andar. A motivação do miúdo foi extrema, claro, com a terapia e com a motivação dele. Tudo ele queria. E o objetivo dele era jogar à bola. Ele conseguiu realizar esse sonho que ele queria, e passado um tempo já não precisou do andarilho. Ele próprio já ficava e jogava a bola, claro, com algum desequilíbrio, mas ele jogava, e os colegas nesse aspecto foram fundamentais, porque estavam também habituados e foram trabalhados nesse sentido, foram sensibilizados que podiam ajudar de alguma forma. E pronto, este menino... Isso é uma grande vitória. Este foi muito gratificante. Como é que se sente a seguir a isso? É muito gratificante. É ver que o nosso trabalho não é em vão, porque trabalhar com crianças com algum tipo de deficiência, muitas vezes nós trabalhamos muito, e para ver um resultado mínimo são precisos meses. Pois. É ali um trabalho intensivo, e quando isto acontece é maravilhoso. A última antes do café tem sessões, ou seja, tem
pacientes que precisam de quanto tempo? Falou-me em meses, são muitos meses Por vezes, para sim, ter alguma... Sim, questões da parte neurológica ou perturbações do neurodesenvolvimento de muitas crianças que eu acompanho nesse sentido, ou com algum síndrome, aí necessitam de muitos meses. Quando é uma situação de uma lesão muscular, uma simples, um entorse, qualquer coisa simples, é muito menos tempo de reabilitação. É só o necessário. Há desistências? Não tenho tido. Não? Não tenho tido, por acaso, não. Mas há, não é? Há. Porque por vezes as pessoas não estão motivadas não é o para... paciente que desiste, é quem está com ele provavelmente. Não, se falarmos de criança, por exemplo, não é? Os adultos saberão o que fazer, não é? Sim, não, problema deles. Mas... Normalmente aqui estes pais que nos procuram, sempre quando nos procuram é porque têm essa necessidade. E quando vêem alguma evolução, pouca que seja, eles esforçam-se para continuar. São poucos os que desistem. Por vezes até querem mais sessões, mais dias na semana, mas por vezes nós não conseguimos, temos a agenda cheia e não conseguimos ter mais que uma sessão por semana. E às vezes é lidar com estas expectativas dos pais que querem mais e nós não conseguimos dar no momento mais. E daí é importante o trabalho deles também posterior à nossa sessão. Bem, Ana, vamos parar aqui a consulta, está bem? E vamos tomar um cafezinho deste, que é Sírio, com aqueles bolinhos feitos ali no One Bean, um projeto que a Ana Santinhos conhece perfeitamente. Sim. Foram trazidos pelo Ricardo, mas são feitos pelo Ricardo, pelo Anderson e pela Sandra. E são fantásticos, está bem? Daqui a bocado voltamos à conversa. Certo. Ora bem, Ana, espero que tenha sabido bem este cafezinho e estes bolachinhas do One Bean. Muito bom e recomendo que toda a gente prove. Está em ordem para continuarmos a consulta? Sim, senhor. Então vamos a isto. Obrigada. Como é que vocês lidam com a pressão de trabalhar em algo tão ligado à dor? Falo por experiência própria. Muita empatia. Eu tento me colocar sempre no lugar do outro. Se fosse eu que estivesse nesse lugar... Não é fácil. Não é fácil. Mas eu tento-me sempre colocar no lugar do outro, porque imagino se fosse eu que estivesse lá, como é que eu gostava de ser tratada, como é que eu gostava de ser atendida. Então acho que é muito pela empatia. Pois, eu imagino que não seja fácil separar as emoções, não é? Nada fácil. Os primeiros anos em que comecei a trabalhar, levava muita coisa para casa. Mas depois chegou uma altura e disse, não, tenho que saber separar, mas é difícil... Pois, era uma das coisas que eu queria saber. Não é fácil separar isso. Não. E quando trabalhamos com crianças, então, eu gosto muito de crianças e infelizmente tive a felicidade de trabalhar com crianças. Custou mais um bocadinho. No início foi complicado. Eu queria resolver tudo ali no momento e trazer para casa, queria fazer isto e aquilo. Mas depois disse, não, calma, não és uma super mulher, tens que ajudas naquilo que consegues e precisas também estar bem para os poder ajudar. E tento sempre fazer o meu melhor. Separar as águas, não é? Exatamente. Não será fácil, eu acredito que não seja fácil, porque há situações que arrastamos connosco, não é? Normalmente em qualquer trabalho, levamos trabalho para casa. Eu imagino que quem trabalha com dores e emoções e pessoas e crianças acima de tudo, não é que os mais velhos não despertem isso. Mas as crianças são um bocado mais impactantes, não é? São. E mexe mais connosco. Pelo menos comigo, tenho um coração mole com crianças, então... E quando se tem uma família, ter que separar a sua própria família daquelas famílias que parece que quase são suas também. Sim, mas posso lhe dizer outra coisa também, que é, eu a partir do momento em que fui mãe, eu já dava valor a muita coisa, mas a partir do momento em que fui mãe... Foi agora há pouco tempo. Agora fui mãe da segunda menina. E a segunda vez? Sim, Está bem, eu estou desatualizado. Já é a segunda viagem, é a segunda menina. Mas depois de nós sermos mães, damos valor ainda mais àquilo que temos. E depois de ver muitas coisas que eu vejo no meu dia-a-dia, ainda mais valor dou à vida e à minha família, às minhas filhas. Felizmente nasceram saudáveis. Era algo que eu tinha algum receio quando engravidei. Quem trabalha em coisas dessas, não é? Sim. Pensa em tudo, os outros pensam que vai sair tudo bem. Exatamente. Vocês têm alguns choquinhos, não é? Sim. Tanto quando a minha filha nasceu, a primeira coisa que eu perguntei à enfermeira foi o índice de Apgar. E ela, está tudo bem. Eu disse, eu quero saber o índice de Apgar. Só depois de saber qual foi o número e que estava tudo ok, é que eu, ok, está tudo bem. Já sou mãe outra vez. Exatamente, mas foi logo, o meu instinto foi, somos profissionais de saúde e como eu estou nesta área e sei a importância que algumas coisas têm para o seu desenvolvimento,
é difícil também separar. Separar. Mas pronto. Eu confesso uma coisa, quando nasceu o meu primeiro filho, eu tenho um casalinho com 15 anos de diferença, mas quando nasceu o meu filho, a primeira coisa que eu fui ver se ele tinha os dedos todos. Isso é uma coisa perfeitamente idiota, mas foi a primeira coisa que eu fui ver. Tem os 10 dedos nas mãos e os 10 dedos nos pés. Enfim. Faz parte. A fisioterapia também é preventiva ou há pessoas que só a procuram quando já estão à rasca, quando estão cheias de dores? Também é preventiva e nós devemos atuar muito na prevenção e não só depois quando temos a lesão ou o problema. Por isso é muito importante estarmos ativos para evitar que aconteçam males maiores. Por isso a fisioterapia preventiva é possível e tem benefícios a longo prazo. E o paciente recorre a isso com frequência ou só mesmo quando está aflito e cheio de dores? Normalmente é quando está mais aflito e cheio de dores. No entanto, já começa a haver alguns pacientes que procuram no sentido de, como conhecem alguém A, B ou C que já tiveram, estão mais sensibilizados. Então, eu estou a começar a sentir esta dor ou os meus familiares têm. Se calhar é melhor fazer alguma coisa para melhorar. Para melhorar. Por exemplo, muitas mulheres agora procuram muito o Pilates clínico. É uma atividade física, mas também é na questão da prevenção. Pilates não é uma cena... Ouço falar do Pilates, mas enfim... Sim, mas tem a parte... Só me lembro daquele que lavou as mãos. Sim. Não, o Pilates clínico também é com uma vertente mais terapêutica. Trabalhamos a parte do corpo e o exercício físico, mas com uma vertente terapêutica, a parte da postura, para evitar as tais lesões. É uma questão de prevenção. Ok. Eu sempre achei que a fisioterapia era um meio manual, mas creio que a inovação está a mexer com a profissão. Também. O que é que mudou nos últimos anos? Alguma tecnologia ou técnicas revolucionárias apareceram por aí? Sim, a tecnologia tem estado sempre a evoluir, tanto que os equipamentos de eletroterapia e tudo mais, cada vez mais são mais avançados, que nos facilitam um pouco o nosso trabalho. Técnicas, sim. Cada vez há mais inovadoras e nós, terapeutas, temos que estar sempre a atualizar. É isso que eu penso, quer dizer, vocês vão à escola todos os dias, não é? Sim. Eu, por exemplo, agora recentemente, no último ano, pela minha questão das crianças, tenho a parte da fisioterapia e o ano passado, há 2 anos, senti a necessidade de estudar um pouco mais. Pois cada vez tinha mais bebés. Até foi bebés na altura que me surgiu um ano que era só bebés, com muitos torcicolos congénitos que nasceram com o pescocinho assim tortinho. Que é frequente. É muito frequente, sim, cada vez mais é frequente. E o que é que isto depois implica? O bebê não consegue rodar a cabeça porque tem dor, há uma parte da cabeça que está sempre na mesma posição, começa a ficar mais achatada e há ali depois outras complicações associadas. E comecei a ter muitos bebés nessa situação. Fazia a fisioterapia, os tratamentos normais, evoluíam, mas eu sentia que precisava ali de mais qualquer coisa. Então, coloquei-me numa pós-graduação em osteopatia infantil para aprender um pouco mais nesta área e para poder ajudar os bebés e as crianças que me procuram. Que é o paciente. Sim, e aí notei que houve uma complementariedade daquilo que eu já fazia e fez-me ver o bebê e a criança de outra forma também e que há outras técnicas que nós podemos atuar desde o nascimento que vão ter repercussões ao nível da vida do bebê, para o seu desenvolvimento. Ana, o que é que levou a escolher esta profissão? Olha, gosto de ajudar as pessoas. Uhum. E na altura, quando era mais pequena, eu gostava de ser educadora de infância. Mas depois, na altura de escolher, já havia muitas educadoras de infância e tudo mais. Eu disse, não, vou optar por outra área. Porque não fisioterapia? Surgiu e felizmente consegui conciliar. No início, quando comecei a trabalhar, não comecei logo a trabalhar na área da pediatria. Comecei numa clínica, com musculoesquelética, todas as áreas, basicamente. Musculoesquelética, neurologia e comecei também num lar, parte dos idosos. Tive logo essas duas vertentes. As duas componentes, não é? Exatamente. Os mais novos e os mais velhos. Exatamente. Assim. Mas não me sentia realizada, porque eu gostava de mais era de crianças, população com deficiência. Acho que poderia dar um pouco mais de mim para os ajudar. Uhum. E depois surgiu no meu caminho a Apexa. E já cá estou há 15 anos.
já caminho dos 16, que começou a minha história na Apexa, o meu caminho pela Apexa. E comecei com crianças, pela parte de intervenção precoce e tudo mais, que é um dos projetos, uma das valências que nós temos. E senti-me realizada pelo sentido de estar a trabalhar na área da fisioterapia e com crianças, que era aquilo que eu queria. E daí foi por aí que escolhi a fisioterapia e trabalhar para ajudar os outros, e com crianças era o que eu queria. E foi isso que... Quantos anos demora um curso? 4. 4 anos? Sim. E depois algum estágio? Sim, estágio. Por acaso, no nosso curso, nós temos estágios todos os anos, para perceber se é aquilo que nós queremos ou não. Desde o primeiro ano, vamos para estágios, para perceber, é isto que queremos ou não. E nos estágios que tive numa associação até na Lausanne, que se chama Arcil, também com população com deficiência, mostrou-me um pouco de tudo. E eu disse, ok, é isto que eu quero. Felizmente consegui na Apex encontrar isso, porque é esse tipo de população. Já tinha tido essa experiência em estágio, ok, gosto disto. Depois tentamos investir na área que nós mais gostamos, mas a fisioterapia tem muitas áreas, tem musculoesquelética, neurológica, a parte neurológica, cardiorrespiratória, respiratória, a pediátrica, a oncológica. Pois, há um monte de componentes, caramba. Sim, a fisioterapia é muito abrangente, nos cuidados intensivos também. Muita gente não tem essa noção, mas o fisioterapeuta também intervém nos cuidados intensivos. Explique-me lá. Por exemplo, uma pessoa está imobilizada nos cuidados intensivos. É necessário mobilizar os membros superiores, membros inferiores, para poder ajudar na parte da circulação, na parte respiratória também. Por exemplo, agora na altura, quando houve a questão do Covid, muitos fisioterapeutas foram recrutados mais para trabalhar nessa área, pela questão respiratória e pela questão do posicionamento, que a pessoa estava imobilizada numa cama de hospital. Nós vamos fechar com conselhos. Como fisioterapeuta, que conselhos daria à população? Que atenção é preciso ter? Quando é que devem recorrer? E se calhar na prevenção, não? Em vez de ser só quando ai, dói aqui. Muito na prevenção. As pessoas devem estar mais ativas, ter atenção à sua postura. Nós, no nosso dia-a-dia, realizamos posturas cada vez menos adequadas, o que nos vai prejudicar no futuro. Por exemplo, agora com as novas tecnologias, os telemóveis, cada vez há mais tendinites por estar a segurar. A questão do nosso pescoço, o deficiência, exatamente. A questão do pescoço de estarem muitas vezes sempre assim, é uma das situações mais frequentes agora ultimamente. Dói-me aqui, porquê? Qual é a sua postura durante o dia? Postura durante o dia. Como é que costuma estar durante o dia? Depois começamos a perguntar como é que vocês se sentem? Como é que se sentam na cadeira? Como é que conduzem? Muitas vezes a posição como conduzem também não é mais correta. A maneira como se sentem. Como se sentam. Quando vão apanhar alguma coisa no chão, dobram os joelhos? Não. Exato. Assim sofre mais a coluna. Devemos sempre fazer a flexão dos joelhos para agarrar alguma coisa do chão e levantar. Exato. Até por causa dos rinzitos, não é? Também, a parte lombar. Sim, mas muita gente, por questão involuntária no momento, baixa sem dobrar sem os levantar joelhos. Pesos, sem baixar sem fletir os joelhos, que é uma coisa horrível, mas que se faz muito. Faz muito. Por isso a prevenção é muito isso. No nosso dia-a-dia, se nós tivermos atenção nestes pequenos movimentos, iremos prevenir no futuro. E claro, serem ativos, fazer alguma atividade física, nem que seja caminhadas, se não houver a possibilidade de realizar algum tipo de desporto, caminhar ou andar de bicicleta, por exemplo, mas fazer caminhadas. Caminhar é muito bom, não é? Muito. Ir à praia, que nós aproveitarmos a praia que temos aqui. Caminhar na praia, com o ar da praia, também é bom. Tão bom. Ana Santinhos, muito obrigado pela sua presença aqui no Ondas de Impacto. Eu creio que ficámos um pouco mais esclarecidos sobre o que é a fisioterapia e para que é que serve, mesmo que isso tenha choques elétricos e tudo. Está bem? Okay. Muito obrigado. Okay. E até uma próxima. Até uma próxima. Obrigada. Neste episódio destacamos alguns pensamentos. Realmente, quando se fala em fisioterapia, normalmente associam sempre à massagem. Mas a fisioterapia é muito mais que uma simples massagem. Utilizamos sim massagem terapêutica para alguns dos nossos tratamentos, mas a nossa intervenção vai muito mais além do que uma simples massagem. Intervimos em várias áreas e de várias formas. Para trabalhar com crianças,
a parte da fisioterapia, eu não consigo colocar uma criança pequenina em cima de uma marquesa e fazer os movimentos de mobilização e tudo mais. Com criança eu tenho que brincar. Obrigado por nos acompanhar em mais um episódio de Ondas de Impacto. Se este tema despertou o seu interesse, convidamo-lo a explorar mais sobre o assunto e a visitar-nos em inclusão.pt para ampliar o conhecimento sobre os desafios e as soluções que discutimos hoje. E se aprecia o nosso conteúdo, não se esqueça de subscrever Ondas de Impacto na sua plataforma de podcast favorita. Deixe também a sua avaliação, pois ela ajudar-nos-á a alcançar mais pessoas e a criar mais impacto. Voltamos em breve com novos temas e histórias inspiradoras. Até lá, continua a fazer parte desta onda de transformação. Sonha com um mercado de trabalho mais inclusivo? O projeto Inspira 2024 da Apexa está a transformar essa realidade. Estamos a abrir portas para a empregabilidade de pessoas com deficiência e a criar oportunidades para um futuro mais justo. Empresas e talentos, juntem-se a nós. Saiba mais em apexa.org. Inspira 2024. Juntos criamos inclusão. Ondas de Impacto. Onde o silêncio fala, nós ouvimos.